Muito bom dia, agronegócio. Hoje é quarta-feira, dia 3 de novembro de 2021, 8 horas, 6 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos dando início à nossa abertura de mercado aqui pelo Instagram e pelo YouTube do Notícias Agrícolas, com o apoio, lembrando, da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. Então, terminando aqui o nosso bate-papo, você vai direto para o Instagram, seguir este perfil, @Cooperativa Cochupé, e vai ficar por dentro de tudo que acontece na cafeicultura brasileira e mundial. Passado o feriado do Dia de Finados aqui no Brasil, onde ontem os mercados não funcionaram, a bolsa não funcionou, o dólar também não, e os nossos negócios aqui com os nossos produtos nos nossos mercados também ficaram paralisados, mas as bolsas funcionaram e hoje a gente vai ver, portanto, a continuidade desse movimento. Vamos começar com os preços, vamos falar de clima, vamos falar de COP26 e o papel excelente que o Brasil vem desempenhando lá, apesar de algumas críticas meio infundadas, não é? Mas vamos falar também do que já aconteceu lá na COP26, naquilo que está previsto. Lembrando que a gente tem bons representantes por lá, principalmente representantes do agronegócio, mostrando e reforçando a nossa responsabilidade com a preservação ambiental, os nossos pilares de sustentabilidade. Então, a gente está num bom momento. Vamos falar do mercado financeiro e a gente vai começar, então, com os preços. Mais do que isso, você que está do lado de lá, né? Você que está aí nos acompanhando do seu trabalho, da sua casa, pelo seu celular, pelo computador, mande as suas perguntas, né? Mande as suas dúvidas, as suas críticas e sugestões. Aquilo que a gente conseguir te responder agora, a gente vai responder. Aquilo que a gente não conseguir, a gente vai levar para os nossos especialistas para que eles lhe tragam uma resposta mais completa, tá certo? Então, mande a sua pergunta, mande de onde você está falando, sua cidade, seu estado, mande para a gente até onde chegam as informações do Notícias Agrícolas que a gente quer saber. E já vou te fazer um convite, hein? Você que está aí acompanhando o Complexo Soja, terminou o Bom Dia Agronegócio, a gente já emenda uma entrevista com o Eduardo Vanin às 9 horas, horário de Brasília, para a gente entender o comportamento da demanda chinesa. A China está comprando soja aqui no Brasil para embarque em novembro, mesmo com a soja mais cara do que a americana. Por que isso está acontecendo agora? A gente vai ter essa conversa com o Vanin, portanto, às 9 horas. Eu te convido para estar conosco e tirar todas as suas dúvidas e também acompanhar este mercado, tá certo? Bom, vamos lá então na nossa rodada de preços, como sempre fazemos. Soja opera em queda, mas baixa, tímida, lá na Bolsa de Chicago. Agora o contrato de janeiro tem $12,52 por bushel para valer, com uma queda de 0,3%. O milho perde também 0,3% para valer $5,70. O trigo tenta continuar aí no seu movimento de alta, mas tem um pequeno avanço de 0,06% para valer $7,91. O café também segue em alta, 0,6% de ganho agora, com o primeiro contrato sendo negociado a $2,09 mais 25 por libra-peso. O açúcar, 19 centes mais 44, 0,5% de baixa agora. O algodão também caindo 0,7% para valer $1,16 mais 47. O petróleo em queda forte, no WTI de 2,5% para $81,83 por barril. Vamos dar uma olhadinha no Brent também, esse sim referência para o nosso quadro global de oferta e demanda, referência importante para a Petrobras. E o petróleo Brent vale $83,01 por barril, com uma baixa que agora é de 2%. Então o WTI puxa uma baixa um pouquinho mais agressiva. Entre as demais commodities, a gente tem uma queda também observada no gás natural de quase 1%, o ouro cede 0,24%, a prata sobe 0,4% e o cobre 1,2% de alta agora, tá? Então temos aí esse comportamento entre as demais commodities. Vamos dar uma olhadinha também nos derivados da soja, porque eles são importantes para a gente entender esse caminho que os preços do grão vai fazer. Ontem os preços do farelo dispararam mais de 2% e ajudaram a puxar os preços da soja, que terminaram o dia aí com altas de até 9, 10 pontos nos principais contratos. E hoje o mercado já vem corrigindo esses ganhos, porque o farelo opera em baixa, mas também bem próximo da estabilidade, uma pequena baixa de 0,2%. Entre os futuros do óleo, a gente tem uma pequena alta de 0,26% no primeiro contrato, mas isso acontece apesar das baixas agressivas que a gente observa ali no mercado de petróleo.
Por que isso se dá? Porque o mercado de óleos vegetais, o complexo de óleos vegetais de todas as origens, segue num momento muito positivo. Inclusive, nós temos informações de agências internacionais e também da Agriinvest Commodities sobre esse momento em que a população chinesa foi orientada, inclusive, e está fazendo isso, está estocando vegetais, óleos de cozinha e grãos, tá? Ao que tudo indica, veja só o que nos diz a Agriinvest, o feriado lunar de 2022 será novamente dentro de casa. Fundamento ruim para o consumo da carne suína, já que o feriado lunar, né, o feriado do Ano Novo Lunar, que é o principal feriado da China, tem esse aumento considerável de alimentos de uma forma geral, principalmente proteínas e óleos comestíveis. Então a gente está de olho nisso, e isso se dá por quê? Porque mais novos casos de Covid-19 estão sendo registrados na China, e esses novos casos saltaram para uma máxima em quase 3 meses. Por conta disso, o mercado acionário chinês, inclusive, fechou em queda nesta quarta-feira, sentindo ali essa preocupação desse novo surto, né, do Covid-19, também impactando na economia. Já a gente vai falar sobre isso. Vou até abrir aqui já essa notícia para a gente, antes da gente detalhar os mercados, né, os mercados agrícolas, a gente entender um pouquinho de como foi o mercado chinês, portanto, tá? Mercado acionário chinês, né, mercado acionário asiático. Olha só, as ações da China fecharam em queda nessa quarta-feira, já que o sentimento do mercado foi abalado após o premier do país, Li Keqiang, alertar para pressões negativas sobre a segunda maior economia do mundo, enquanto novos casos de Covid-19 transmitidos localmente saltaram para uma máxima em quase 3 meses. Segundo a mídia estatal, o premier diz que a economia da China está enfrentando novas pressões negativas, mas que autoridades vão manter as operações econômicas dentro de um intervalo razoável e tomar medida para apoiar os setores industriais. De fato, quando a gente tem os balanços da China periódicos, a gente vê que o setor industrial é um dos setores que mais preocupa, principalmente o setor, não podemos esquecer, além do setor industrial, da construção civil, o setor imobiliário, né, por conta daquelas crises que nós já vimos entre grandes incorporadoras, gigantes incorporadoras na China, né? Enquanto isso, a Comissão Nacional de Saúde da China confirmou na quarta-feira 93 novos casos sintomáticos locais de Covid-19 para o dia 2 de novembro, acima dos 54 do dia anterior. E a leitura diária esta é a leitura diária mais alta desde agosto, no dia 9, pico do último grande surto na China. Muita atenção a isso, justamente por quê? Porque a China está se preparando para o feriado do Ano Novo Lunar, que promove ali uma migração de pessoas gigantesca, né? O fluxo de pessoas é muito forte, então pode ser que novas medidas de restrição sejam apresentadas aí nos próximos dias. Vamos ver como que isso vai se dar até o final do ano, começo do ano que vem, mas já há uma certa preocupação e a gente está aqui de olho em tudo isso, tá? Então, fique atento, porque toda a informação que chega da China é importante para a gente entender essa situação, tá? Então, vamos acompanhar. Bom, não se esqueçam de conversar conosco aqui nas mídias sociais. Estamos abertos com o nosso chat no YouTube. Os comentários estão ativos aqui no Notícias Agrícolas. E Letícia Guimarães está nos acompanhando também pela nossa redação aqui no Notícias Agrícolas, que se você não nos acompanhou na segunda-feira, ó, estamos de casa nova, hein, senhores? Tudo isso pensado em você, tá? Bom, vamos lá, então, entender os mercados de grãos nesse momento. A grande vedete do mercado de grãos ainda é o trigo. Perceba que a gente tem soja e milho com leves baixas e o trigo lutando para ficar ali em campo positivo. Na segunda-feira, nós tivemos um rally importantíssimo. O trigo marcou suas máximas em 12 anos. Ontem, renovou essas máximas em 13 anos. Por quê? Porque nós temos aí preocupações bastante importantes. O que é o reflexo dessa alta muito forte nos preços, né? Nós temos ali quebras de safra nos 3 maiores exportadores globais, manutenção da demanda e agora uma perda de qualidade do trigo de inverno nos Estados Unidos e no leste europeu. Informações editadas, então, compiladas pela Agriinvest Commodities. A gente teve um tempo
onde o trigo estava mais barato do que o milho, né? Numa proporção, claro. E ele vinha estimulando bastante a demanda para composição de ração, para estoque, para recomposição de estoques, e a gente viu isso acontecer, portanto, puxando a demanda, enquanto as safras vinham registrando quebras por conta de adversidades climáticas. Isso deu um suporte importante, vem dando um suporte importante, principalmente por conta dessas novas notícias aí de que segue essa perda de qualidade. Mais do que isso, para a próxima temporada, para o ano que vem, o mercado já vê estimativas de uma possibilidade de redução diária, principalmente no leste europeu, ou seja, isso agrava o quadro de uma oferta bastante apertada. A gente está falando de um alimento que é base para a dieta de muitos países, né? Como alimento básico para a dieta de muitos países, isso ajuda a agravar as preocupações, portanto, diante da inflação global dos alimentos, né? Nós falávamos na segunda-feira de uma volta ao mercado para comprar volumes consideráveis de trigo do Egito, que é o maior importador mundial deste grão, da Arábia Saudita, que também é comprador importante, player importante, e enquanto a gente vê, portanto, essas correções aí de oferta para baixo. Então, a gente tem que ter atenção a isso, tem que entender que, de fato, a gente vai passar por um momento ainda de estoques apertados que não podem não ser corrigidos, então, na próxima temporada. Então, o trigo é um fator importante e é um fator de suporte para os preços do milho diretamente e, vez ou outra, para os preços da soja. Na segunda-feira, a gente viu os preços do trigo e também ontem subindo, puxando o milho na carona. Para a soja não aconteceu na mesma proporção. Porque a soja, nesse momento, ela está bastante focada nos seus próprios fundamentos, que agora são avanço da colheita americana já na fase final, mais de 80% da área já colhido, e no plantio aqui na América do Sul, que no Brasil vai muito bem, obrigado, registrando o ritmo mais rápido da história. Nós já temos aí um bom percentual de área plantada e a sinalização de que nós já podemos ter as primeiras colheitas de soja 2021-22 já em dezembro, né? Então, os grandes grupos falando sobre isso, os municípios onde o plantio começou bem, caminhou bem, tem se dado bem, também dando essa sinalização. Então, nós temos esse quadro agora para o mercado da soja. Ao lado desses fundamentos de oferta, naturalmente o mercado vai olhar para os seus fundamentos de demanda. Quais são eles? Esses fundamentos de China. Como é que a China vai comprar? Aonde vai comprar? Com que volume vai participar do mercado? Na segunda-feira teve venda nova para os chineses, 132 mil toneladas. Quando a gente chegou na terça-feira, de novo, a ausência dos chineses, né? Sem grande novidade, sem grande movimentação muito forte, muito específica. Então, toda essa ausência da China e essa parte da demanda que vem sendo atendida aqui no Brasil mantém a força dos futuros da soja negociados na Bolsa de Chicago um pouquinho mais contidos. Em contrapartida, o que a gente observa são os prêmios para a soja brasileira, restante da soja 2021, soja disponível, ainda em patamares elevados, apesar das baixas que nós já vimos aí nas últimas semanas, ainda em patamares elevados, dando espaço para formarmos bons preços acima dos R$170 por saca nos portos. Para a nossa soja 21-22, o que a gente observa? Também uma demanda considerável. Os chineses têm buscado a nossa soja para embarque principalmente fevereiro, março, né? E buscando embarque dezembro, janeiro, principalmente janeiro, fevereiro e março nos Estados Unidos. Portos do Pacífico, portos do Golfo. E essas compras que vem fazendo, portanto, aí divididas, né, estão sendo muito acompanhadas. A China ainda precisa vir a mercado, garantir uns bons volumes de soja para ter o seu abastecimento adequado, para ter a sua cobertura adequada ali para as indústrias, né, concluírem 2021 ok e começarem 2021 também ok. E é isso que a gente vai entender melhor nessa entrevista que faremos com o Eduardo Vanin a partir das 9 horas, horário de Brasília, e de que forma, naturalmente, isso vai impactar sobre os preços, tá? Então, atenção, porque o comportamento da China é um dos principais fatores agora de incógnita desse mercado, e a partir do momento que isso aparecer com mais clareza, a gente vai ver o mercado se direcionar também de forma mais clara, tá? Nesse momento, vamos abrir aqui a tela de Chicago, nós temos baixas de 3 a 4,25 pontos. O contrato novembro vale $12,41, o janeiro 12,52, o março, uma das referências para nossa safra, 12,62 e o maio
outra referência importante para nossa safra, 12 dólares e 72 cents por bushel, tá? Às 9 horas, não se esqueçam, a gente tem a reabertura do mercado cambial, precisamos entender também o impacto disso para a formação dos nossos preços aqui no Brasil. Além de tudo, além dessa questão dos prêmios, a estabilidade de Chicago, o dólar tem sido um fator bastante importante. A desvalorização da nossa moeda, ou seja, a alta do dólar, ela acaba naturalmente deixando também a nossa soja mais competitiva para os importadores. E a gente forma melhores preços aqui no Brasil, acaba atraindo então os compradores, tá? Então, esse é um fator importante também de você acompanhar. E nas últimas entrevistas que nós fizemos aqui no Notícias Agrícolas sobre o dólar, a sinalização que nós temos de que a volatilidade tende a continuar e tende a seguir até o final deste ano. O ano que vem, a gente tem eleição presidencial neste país. A polarização política é bastante clara, forte, e se os ruídos políticos se intensificarem, essa volatilidade também pode se intensificar para 2022, quando a gente olha para o mercado cambial, tá bem? Bom, vamos abrir aqui a nossa tela do milho. Baixas que variam de 2,75 a 3 pontos nos principais contratos. O dezembro, 5 dólares e 70 cents agora. O março, 5 dólares e 78. O maio, 5 dólares e 82. O julho, também 5 dólares e 82. Do mesmo modo, assim como a soja também caminha de forma lateral, né? Num range também apertadinho de preços, sem grande movimentação, no milho não é diferente. O milho, o que vem trazendo mudança e novidade forte é a movimentação do mercado de combustíveis nos Estados Unidos e o bom momento do etanol. As margens do etanol estão muito boas, do etanol de milho lá nos Estados Unidos, e é isso que vem dando esse espaço aí para esses repiques que a gente tem visto nos últimos dias. Fora isso, que a gente observa um olhar do mercado para a conclusão da safra americana, que também vai bem, colheita dentro do esperado, as produtividades um pouquinho acima. Dia 9, semana que vem, tem relatório mensal de oferta e demanda do USDA. Vamos ver que números a gente vai observar aí nessa correção das estimativas. Vamos ver o que o mercado vai entender com esse novo relatório. Mas a safra americana vai se concluindo bem, então esse é um ponto observado. O mercado de combustíveis e, naturalmente, o que acontece aqui na América do Sul e nos seus outros concorrentes. Na América do Sul, o plantio na Argentina avança, o plantio da safra de verão bem adiantado também. Devemos ter uma safra de verão maior do que a do ano passado, né? O clima, inclusive, também está favorecendo o desenvolvimento das lavouras, além dos trabalhos de plantio para o milho verão. Então a gente vê essa sinalização aqui. E essa sinalização, ela é uma sinalização de pressão ali sobre as cotações do nosso milho, né? O mercado de milho aqui no Brasil vem se acomodando. Os analistas adiantaram ao Notícias Agrícolas de que, de fato, nós teríamos uma espécie de correção e uma acomodação dos preços, isso tem se confirmado. São patamares ainda importantes. Na última segunda-feira, por exemplo, na B3, que é o nosso mercado futuro aqui no Brasil, nós tivemos a volta do patamar dos R$90, boa parte disso estimulado pelo câmbio. A gente está falando de um dólar de quase 5,70 no fechamento da última segunda-feira, dia 1º. Então, a gente vai naturalmente observar esse movimento de acomodação dos preços do milho, mas em patamares ainda altos. Carla, por que patamares ainda altos? A gente está falando de preços historicamente elevados diante de uma quebra histórica que nós tivemos na nossa segunda safra 2021, diante dessas adversidades climáticas que se acumularam em cima da safrinha de milho aqui no Brasil. Além de tudo, a gente teve pressão de doenças, pressão de pragas. A cigarrinha foi um grande destaque negativo, naturalmente, da safrinha 2021, e há muita preocupação para a safrinha 2022 quando a gente fala de insumos. A crise de abastecimento, né, o choque de oferta nos insumos é muito sério, e talvez o que vai sofrer primeiro aqui no Brasil é a safrinha 22. O Guilherme Dorigatti, no seu trabalho do Realidades da Safra, que é visitar os principais municípios produtores aqui do Brasil, de soja, milho, trigo, café, açúcar e tudo mais, o Guilherme faz essa ronda, né, nas cidades produtoras. O relato que ele recebe dos produtores, dos presidentes de sindicato, dos presidentes de entidades de classe, são justamente esses.
preocupação com a entrega e o abastecimento dos insumos já para a safrinha 2022. Então veja para você que realidade é essa, como você vai mitigar os impactos desse quadro para que você não sofra na safrinha 22. Os custos mais altos serão inevitáveis, senhoras e senhores. A gente já está falando de uma puxada nos fertilizantes fora da curva histórica. A relação de troca para ureia, para fosfatados, para nitrogenados, ela está muito alta, ela está completamente fora do intervalo aí dos últimos anos. Então, entenda que momento é esse, né, para a formação da tua safrinha, tá? Isso vai ser realmente bastante importante e vai te exigir um planejamento e uma estratégia completamente detalhado, tá? Então, reúna os teus profissionais e entenda como é que você vai passar por esse momento, tá bem? Andy Silva, aqui na minha região só estão pagando R$75, aí não dá. Me diga, por favor, de onde você está falando pra gente fazer esse comparativo, mas imagino que R$75 no milho hoje seja realmente um preço apertado para arcar com os custos de produção, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal, mandem pra mim, tá, de onde vocês estão falando, pra mim é sempre um prazer receber essas informações que a gente consegue entender até onde chegam as informações do Notícias Agrícolas, né? Então, mandem para mim cidade, estado, as condições de clima por aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos nossos comentários do YouTube também, né? O seu Sidney Aparecido, lá de Reserva no Paraná, sempre conosco. Eu vou chegar lá já no clima, tá, seu Sidney? Hoje é para ter tempo instável em boa parte do Brasil, então vamos acompanhar. O José Antônio Martins, bom dia. Qual o valor da saca de soja e milho hoje? José Antônio, me mande de onde você está falando para eu te dar uma referência mais próxima do fechamento da última segunda-feira, tá? Os negócios ainda não abriram aqui no Brasil porque esperam a abertura do câmbio às 9 horas. Então me mande uma referência de região para eu te dar então essa sinalização mais próxima de ti, tá bem? O Minoro sempre conosco, bom dia para você também, Minoro. E a Maria Ana Villanueva, bom dia, da Argentina, bom dia, obrigada pela audiência, viu, Maria? Que esteja sempre conosco aqui, que estamos aqui todos os dias de manhã conversando. Nos mande informações como é que estão as condições aí na Argentina, se estamos avançando com o plantio, milho, soja, condições de clima. A gente tem algumas preocupações aí para a Argentina nesse ano por conta de um ano de laninha que, se confirmar-se, né, esse fenômeno, pode cortar um pouquinho as chuvas para o sul do Brasil e para a Argentina. Há, de fato, uma preocupação bastante séria sobre isso. E, inclusive, ontem nós trouxemos uma entrevista com o pessoal da Geosys, dizendo o seguinte, ó: principais áreas de soja recuperam umidade do solo, mas há atenção para Tocantins, e nesse começo de novembro está previsto bastante chuva para o Tocantins, vamos ver se esses níveis de umidade se recuperam, e também para o Rio Grande do Sul, onde a possibilidade, as previsões indicam um volume menor de chuvas, né, um corte nas chuvas em função do Laninha nos próximos meses aí, dezembro, janeiro, né? Vamos ficar de olho. Olha só, excesso de chuva pode limitar plantio em Tocantins e no Rio Grande do Sul. Veja o que eu falei. Esse excesso de chuvas previsto para início de novembro. Com Laninha, a preocupação é com redução dos volumes em ambos os locais, tá? Então, atenção. Bom, falamos de soja, falamos de milho, vamos passar aqui pelos preços do trigo, que passou já para o campo negativo, começa um movimento aí técnico de correção, de realização de lucros, mas já explicamos um pouquinho do mercado do trigo só para a gente ver os preços, né? Dezembro, $7,89 por bushel, 1,75 de baixa, mesma perda para o março, que vale $8,01. No maio, $8,04, queda de 2 pontos mais 25, e o julho, $7,90, caindo também 2 pontos mais 25 nesta manhã de quarta-feira, 8 horas 30 minutos agora pelo horário oficial de Brasília. Vamos abrir aqui o mercado do açúcar, senhoras e senhores, vamos abrir a Bolsa de Nova York, né, dar uma olhadinha nas nossas commodities agrícolas por lá. Hoje o mercado do açúcar trabalha com baixas de pouco mais de meio ponto nos principais contratos. O março vale 19 centos mais 44 por libra, o maio 19 centos mais 19,
O julho, 1800 mais 90, o outubro, 1800 mais 63. Perceba que o mercado de açúcar, que é muito relacionado ao petróleo, imediatamente sente essa pressão. Lembram-se que no começo do Bom Dia falei das baixas do petróleo de mais de 2% nesta manhã de quarta-feira. Essa já é já é um fator de pressão ali para as cotações do açúcar. Mais do que isso, o açúcar hoje está corrigindo as altas que foram registradas ontem, né? O mercado puxou bem, então nós temos esse movimento também de realização de lucros aí para o açúcar e portanto, essa baixa. No entanto, é preciso entender, são os fatores que a gente chama de marginais, essa movimentação do petróleo, movimentação do dólar. Vamos dar uma olhadinha no dólar index, que é aquele índice dólar, ou seja, a movimentação do dólar frente a uma cesta de outras moedas, são as outras 5 ou 6 principais moedas aí negociadas no mundo. Então, a gente está falando de um dólar index, deixa eu abrir aqui, um dólar index que nesse momento cai 0,08%, tá? A gente está falando, então, desses fatores marginais. Nos fundamentos, o mercado de açúcar, ele continua carregando fundamentos altistas. Preocupação com a oferta brasileira para a próxima safra, inclusive. Preocupação com um déficit global de açúcar, que varia nas estimativas das consultorias privadas de 800 mil toneladas a 4 milhões de toneladas. Então, a gente está falando de um déficit real, mas que ainda não chega numa convergência por parte das consultorias privadas, mas que existe, é sabido, principalmente depois dos problemas de clima que nós passamos aqui no Brasil, que também se acumularam, como se acumularam em outras culturas, se acumularam em cima da cana-de-açúcar, o que faz com que as projeções da nossa moagem para a próxima temporada, elas ainda estejam distantes dos 600 mil toneladas, que é uma espécie de meta do mercado brasileiro e uma necessidade que o mercado global de açúcar vê chegando do maior exportador mundial de açúcar, que é o Brasil. Então a gente ainda, na próxima temporada, deve ter uma moagem distante dessas 600 mil toneladas por conta das perdas que carregamos desta safra para a próxima em função dos problemas de clima. Então tudo isso muito vivo ainda no mercado, são fundamentos importantes, mas que vez ou outra a gente vai ver esses movimentos de correção, de realização de lucros, o sentimento do mercado de se corrigir e de acompanhar também o fluxo ali das demais commodities, o fluxo do dinheiro, o fluxo da especulação, tá? O mesmo acontece hoje com o café, por exemplo, né? Então, a gente sabe dos fundamentos já fortes do mercado do café, dessa consistência que o mercado de café tem por conta dos seus fundamentos, principalmente da chance de termos uma safra cheia, saudável, boa, robusta no Brasil só em 2024, segundo a Fundação Procafé. Então a gente está falando de um mercado fundamentalmente sólido, consistente, altista, mas o mercado ainda sentindo a pressão das realizações de lucros, da especulação e tudo mais, tá? Vamos dar uma olhadinha, vamos abrir aqui as cotações do mercado de café, Bolsa de Nova York agora. Bom, café arábica neste momento trabalhando em campo misto. Recuava, passou para o campo positivo, o contrato dezembro tem $2,09 mais 15 por libra peso, subindo 0,53%. O março, $2,11 mais 90, alta também de 0,5%. O maio, $2,12 mais 55, uma alta de 0,6%. E quem recua é o julho 2022, com $2,11 mais 60 por libra, uma baixa de 0,6%. Tá? Então, mesmo com essa baixa, no julho a gente observa que os contratos mais alongados, mais distantes, estão mais valorizados. A gente está falando do spot $2,09, a gente está falando do maio $2,12, tá? Então tem um spread interessante aí. Nada muito forte, porque o mercado também está buscando entender o que vai ter de oferta na próxima safra, como vai ser a demanda, que continua forte. Recentemente nós demos aqui as estimativas de que o consumo global de café tende a continuar subindo, então isso tudo é importante, tá? Bom, passamos ali pelos principais mercados, né? Vamos dar uma olhadinha no algodão, porque na segunda-feira também foi 4% de alta. Ontem o mercado também tentou
alguns ganhos e é um ralizão do mercado do algodão, porque nós temos ali um ataque especulativo também muito forte e que vem sendo sustentado por alguns fundamentos. Então, segundo os analistas de mercado, nós ouvimos na segunda-feira o Peri Pedro, que é analista de mercado, head da mesa de algodão da StoneX, falando, os preços podem subir pelos próximos 10 dias ainda, tem espaço para isso, claro que vai passar por algumas correções, não é? Mas tem espaço para essa continuidade das altas, porque tem aí cenário, tem ambiente para isso, tá? Inclusive, nós fizemos uma entrevista bastante interessante, que eu vou deixar aqui nos comentários para vocês. Vale a pena recuperar, tá? Ainda bastante atual, apesar de ter acontecido na segunda-feira. Vamos ver aqui, dando uma olhadinha nos nossos comentários. Coromandel, Minas Gerais conosco. Alguma previsão sobre o arroz? Como está ficando o mercado? Vamos falar sobre isso, Humberto? Juína, Mato Grosso, tá chovendo numa frequência boa, que boa notícia. O Samuca conosco, salve, salve, galera apaixonada pelo agro. Bom dia, grandiosas, Carla e Leti. Eu e a Letícia, depois que a gente faz esse bom dia agro, é só alegria. Depois que a gente recebe esse bom dia do Samuca, que é sempre muito gentil, né? Bom dia, redação do Notícias Agrícolas. Já chegou o recadinho lá, viu, Samuca? Obrigada. O Júnior, bom dia. Trabalho com compra e venda de grãos, Caiapônia, Goiás, né? Produtor pedindo R$81 na saca do milho e comprador pagando R$78. Qual seria o valor aqui hoje? Vamos ver a última referência. Hoje é difícil a gente já precisar, porque a gente precisa ver como é que o dólar vai abrir e a B3 também. Isso vai acontecer em aproximadamente 20 minutos, tá? Mas a gente vê esse intervalo de R$78 a R$81 é um intervalo bem condizente com o mercado que a gente está vivendo agora, tá? Naturalmente o comprador vai pedir um pouco mais, o vendedor vai pedir um pouco mais e o comprador vai tentar forçar num valor um pouquinho mais baixo. Agora, isso tem acontecido porque os compradores são menos frequentes e os vendedores querem vender um pouco mais porque sabem que o mercado está se ajustando. Então, é um intervalo que faz bastante sentido para mim, tá? A gente, inclusive, tá com algumas entrevistas aí planejadas para essa semana, com uma análise mais completa e mais alongada um pouquinho do mercado do milho, e a gente vai conseguir te respondendo isso. Mas para essa quarta-feira é difícil a gente precisar, porque a gente ainda não tem a referência cambial e principalmente a B3, como é que vai ficar. Mas esse intervalo é um intervalo bem condizente com o atual momento do mercado, tá? Tocantins também conosco aqui, Humberto perguntando aqui do arroz e do feijão, né? Eu vou abrir aqui os preços do arroz na nossa última referência, tá? Eu vou também deixar aqui para vocês um caminho, Humberto. Deixa eu achar aqui o seu arroba pra eu te marcar e você checar essa entrevista conjunta Federarroz e talvez Safras e Mercado. Preciso me lembrar aqui, ó. Vou colocar aqui o seu arroba, menu, vídeos, grãos. Vou te deixar o título aqui também, para você acompanhar bastante as perspectivas mais alongadas para o mercado de arroz, tá? No dia 31 de outubro, que foi domingo, foi Dia Internacional do Arroz, comemora-se o Dia Internacional do Arroz. E a gente falou bastante sobre essa condição de observar a rentabilidade do produtor, a preocupação que ele tem com a crise dos insumos e o que ele pode fazer para garantir a sua rentabilidade. Inclusive, a gente pode observar que boas alternativas para o arroz serão consórcios com outras culturas, como a soja e até mesmo com a pecuária. Mais do que isso, o mercado brasileiro está buscando abrir novos mercados para exportação. Um dos nossos principais focos é o mercado mexicano, que tem grande potencial. Fora isso, o abastecimento aqui no mercado interno, ele continua de forma bastante adequada. A demanda, ela segue numa linha, ela segue linear. Acho que essa é a melhor forma da gente colocar isso. A inflação naturalmente corrói o poder aquisitivo do brasileiro, que tende, portanto, a consumir de forma um pouco mais comedida, mas vai caminhando. Mas a gente tem uma demanda ainda, né, mais contido, tá? Um consumo mais contido. Olha só, nós tivemos então o presidente da Federarroz, o senhor Alexandre Velho, e o analista da Arrosul para entender o atual cenário para o setor no Brasil e principalmente mostrar o que podemos esperar daqui para frente. Nessa entrevista conjunta que entrou no domingo, vou te deixar aqui o
Título, tá? Muito simples com esse caminho que eu te dei aqui, ó. Menu vídeos grãos, tá? Aí vai checar essa entrevista. E eles falaram ainda, atenção aos aumentos nos custos de produção, necessidade para o planejamento com as contas, possibilidade da diminuição de área cultivada e a necessidade de alavancar as exportações com a conquista de novos mercados. Vou deixar aqui, ó, Humberto e amigos, esse título. Busque esse vídeo e ele vai te trazer uma clareza muito forte sobre o que a gente está falando de mercado de arroz aqui no Brasil. Últimas referências de preços, vou passar para você agora, tá? Segunda-feira, lembrando, ontem foi feriado, então fechamento da última segunda. Indicador para o arroz em casca, CPE e Exalc, R$ 68,52 por saca de 50 quilos, uma alta de 0,32%, tá? Se você quiser me falar também de onde você fala, né, a tua região, para eu te dar uma referência mais próxima, mas nós temos aqui algumas praças, né, para o mercado físico. Então, Capivari do Sul, no Rio Grande do Sul, Pelotas, no Rio Grande do Sul, a média do estado gaúcho, Santa Catarina, Sorriso, Mato Grosso, oeste da Bahia, São Paulo, com Guaratinguetá e Pindamonhangaba. A gente tem médias de preços entre R$ 68 e R$ 87 por saca de 50 quilos. Os R$ 68 é a média do Rio Grande do Sul, que é o maior estado produtor, e a gente tem os 87 em Guaratinguetá, São Paulo, aí saca de 60 quilos, R$ 87 e estabilidade nessas principais regiões. A exceção é Capivari do Sul, onde na última segunda-feira esses R$ 68,74 acusaram uma baixa de 1,8%, tá bem? Então essas são as referências do mercado de arroz. Olhando aqui para o nosso mercado do feijão, você também me pediu, né, Humberto? Média do Paraná, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Carioca tipo 1, média do Paraná, tá? R$ 253,46 por saca. Preto tipo 1, R$ 230,70. Se a gente olhar para um carioca com uma nota um pouquinho mais alta, 9, 9,5, a gente não tem referência de preço, tá? E isso se dá também para um carioca nota 8,5, 8, tá? Tá mais difícil de precificar nesses feijões com notas um pouquinho mais elevadas. Também tá aí no nosso planejamento o mercado de feijão, né, para os próximos dias, análises, para a gente trazer, então, essas cotações aí atualizadas para vocês, tá certo? Fora que tivemos aí o feriado, o mercado físico acabou emendando, né, o feriado com a segunda-feira, que foi dia útil, mas estamos aí acompanhando, tá bem? Manda um abraço para Pontalina, Goiás. Um abraço para o pessoal de Pontalina, no Goiás. Obrigada pela audiência. Pessoal do Direto na Fazenda conosco, sempre. Obrigada pela companhia. Campo Verde, no Mato Grosso. Obrigada também pela audiência. Obrigada a todos vocês que estão nos acompanhando. Seguimos por aqui. 8 horas, 43 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos dar uma olhadinha no que nos diz a Scott Consultoria sobre o mercado do boi gordo, que não tem grandes novidades, segue aí pressionado, o mercado de carnes também. O que não cai na mesma proporção é o mercado de reposição, bezerro, boi magro, tudo ainda com preço alto e dificultando a relação de troca para o pecuarista. Isso é uma preocupação importante que a gente tem trazido aqui quase que diariamente informações sobre isso. Lembrando que essa é uma semana mais curta. Então, na segunda-feira, poucos negócios também aconteceram no mercado do boi gordo, também pela pressão sobre os preços, mas principalmente pela emenda do feriado, e a maior parte dos frigoríficos com as escalas completas para essa semana. As escalas, inclusive, se alongaram aí nos últimos dias. Na segunda-feira, esse foi o nosso principal destaque, e elas continuam alongadas, quase que completas por boa parte dos frigoríficos para esta semana, o que ajuda a manter a pressão ali sobre os preços e os poucos negócios sendo reportados. Então, nós temos ainda um mercado de pressão, né, um momento de pressão para as nossas cotações, e é realmente o momento da gente ficar ligado, porque a gente precisa ver a China voltar, a gente precisa escoar melhor na exportação para garantir uma retomada aí, pelo menos do fluxo dos negócios, e, consequentemente, mesmo que
devagarzinho, degrau a degrau, da formação de preços melhores. Os pecuaristas já estão tendo prejuízos, os prejuízos já foram calculados aqui no Notícias Agrícolas, né, pelos especialistas que dão entrevistas aqui diariamente, e é bastante difícil esse momento. Entre 11h30 e meio-dia, não se esqueça que a Alexander Horta chega por aqui com as informações atualizadas, tem entrevista sobre o mercado do boi gordo todos os dias aqui neste site, para que você seja o pecuarista mais bem informado deste país, tá certo? Vamos seguir por aqui, porque, né, como eu falei, a gente não tem grandes novidades sobre o mercado do boi gordo, mas estamos acompanhando, estamos monitorando, tá? Vamos dar uma olhadinha no que já é notícia, né? Nesta manhã de quarta-feira, 3 de novembro de 2021. Vamos lá. Embrapa lança nesta quinta-feira 4 cultivares de soja mais produtivas para o centro-norte do Brasil. Olha só que boa notícia. É a pesquisa, inovação, ciência e tecnologia empregadas no agronegócio, o que faz, inclusive, com que o nosso setor seja vanguardista quando o assunto é tecnologia nesse país, né? Olha só, enviado dos Estados Unidos para clima vê 60% de chance de limitar aquecimento global a 1,5%. Bom, vocês viram que o Brasil aumentou a sua meta de redução de emissão de metano, né, para os próximos anos, o que é bastante positivo, o que é muito importante e é importante da gente acompanhar, é o Brasil fazendo o seu papel lá na COP26, né, e as notícias, surpreendentemente o Brasil assina o acordo, não é surpreendentemente, senhores, a gente tem trabalhado em cima da nossa sustentabilidade, mas isso não aparece. O que aparece são os problemas, mas dos problemas todo mundo fala, então vamos falar do que está sendo efetivamente feito, principalmente pela agricultura, pela pecuária deste país. Plantio direto, integração lavoura-pecuária, floresta, Renova Bio, o mercado de carbono do qual somos credores, tá? E não devedores, como os grandes poluidores do mundo, que são China e Estados Unidos. Mas estão ali também tentando fazer a sua parte. Joe Biden está lá na COP26, Xi Jinping mandou um representante e falou, não vou tratar disso agora, tá? Então, Xi Jinping, de outra forma, claro que foi criticado, né, naturalmente, é normal, e Xi Jinping está ali com outras prioridades, pelo que me consta. Mas a China tentando ali se readequar a sua produção industrial para alcançar essas metas, que são metas bastante audaciosas. O que a gente está falando? A gente está falando de paralisação de plantas de fertilizantes, né, o que é bastante sério, paralisação de plantas de esmagamento de soja, crise energética e hoje isso já puxa o gancho para a nossa próxima notícia. Futuros do carvão na China disparam 14%. 14%. A China veio registrando baixas agressivas no mercado de carvão, nos preços do carvão, e hoje a gente tem essa alta, então, de 14% de ganho no mercado de carvão. Vamos abrir? Os contratos futuros do carvão metalúrgico chinês subiram pela primeira vez em 6 pregões nessa quarta-feira, disparando mais de 14% devido ao grande backwardation em meio à oferta restrita, com os preços do coque também subindo. Abre aspas para os especialistas. Os custos de produção de aço estão muito altos agora. As usinas e as coquerias estão fazendo ajustes adicionais entre os preços à vista e os futuros. Então, o que está acontecendo? O mercado está se ajustando, porque recentemente a China falou, vamos aumentar a oferta de carvão, vamos aumentar a produção, vamos abrir mais minas de carvão, porque uma enorme parcela da geração de energia na China vem do carvão. Então, eles tiveram que reativar termoelétricas, eles tiveram que aumentar a produção, e essas notícias que a gente sabe que essa oferta de carvão ela tem que vir no médio e longo prazo, não é assim, você abre uma mina de carvão hoje, amanhã você já tem o triplo da oferta no mercado, mas as notícias provocaram uma baixa dos preços que estavam disparados nas máximas em múltiplos anos. Na sequência, a gente vê a realidade voltando e os futuros, portanto, somente nessa quarta-feira disparando 14%, tá bom? Notícia que já está disponível para você entender melhor esse momento aqui no Notícias Agrícolas. Vou deixar para você aqui o caminho, tá? Ó, menu vídeos, menu notícias, política e economia. Vai puxar por esse título aqui, ó, que eu vou deixar para vocês, tá? Pessoal, todos esses conteúdos que eu sinalizo aqui para vocês com
com os caminhos, eu faço isso por quê? Porque é mais fácil para vocês conhecerem mais do nosso site, né? A gente ali pode parecer que não entrou na nossa página inicial em destaque essa notícia do carvão, mas ela é bastante importante para o teu dia a dia. Tudo que diz respeito à China não só responde à sua demanda, né, para quem você vai vender, já que a gente está falando do maior importador de commodities do mundo, mas também do exportador do seu fertilizante, né, do seu defensivo. Então você precisa entender como é que está o mercado chinês, a crise energética, os preços do carvão, do minério de ferro, a economia chinesa e outras tantos aqui, né, que estão aqui de olho nisso. O Lopes Wagner, né? Olá, bom dia. Aqui é o Wagner de Piracanjuba. Queria saber sobre o leite, que é cada dia mais barato e as coisas no mercado cada dia mais caras. Será que não vai melhorar para nós produtores, não? Olha só, Wagner, bom dia. Obrigada pela tua pergunta, muito oportuna. De fato, a gente não tem, né, um repasse ou um equilíbrio aí entre as contas todas para consumidor final, produtor, intermediários, né? É realmente um momento difícil, né? O que a gente observa no mercado do leite? No mercado do leite a gente viu uma escalada aí dos preços, né, na média paga ao produtor. Na sequência a gente viu as cotações recuando um pouquinho. Você pode observar que em setembro, outubro, a gente já teve uma média, né, um pouco mais contida, um pouco mais equilibrada. Os custos de produção para o produtor brasileiro de leite hoje, eles são elevadíssimos. É isso que faz com que para você, produtor, o cenário fique mais nebuloso, né, não seja, tá tudo realmente mais caro no supermercado para o consumidor final, porque vai havendo esse repasse, mas como a tua margem está muito apertada em função dos altos custos de produção, é esse sentimento que você tem. A gente está acompanhando de perto todos esses setores para que a gente possa trazer essas respostas para vocês, né? Naturalmente, trazer a resposta só não vai resolver a tua vida, né, e essa margem apertada, mas é importante para que você entenda esse atual momento. A gente está num momento de inflação dos alimentos no mundo todo, para o Brasil não é diferente, apesar dessa superprodução que a gente entrega ao mercado interno e internacional o tempo todo, mas, de fato, essas margens muito apertadas por conta dos elevados custos de produção que você sente, resultam nesse cenário que você acabou de descrever pra gente, tá? Vamos lá. Vamos continuar aqui nas nossas notícias. Olha só, debate sobre causas do aumento da dívida pública ficam para o dia 11. Agricultores argentinos já venderam 33,1 milhões de toneladas da sua soja 2020 e 2021. Muita atenção à Argentina nessa próxima safra, tá, pessoal? Muita atenção. Inúmeras incertezas rondam a nova safra argentina, principalmente as políticas e tributárias. Essas são duas grandes preocupações do produtor argentino, que pode aí trazer a menor área de soja em 15 anos, e aí sim a gente vai ver a onça beber água. Alta de preços da energia tirará 22 bilhões e 400 milhões de reais do PIB brasileiro em 2021 e 2022, diz a CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Banco Central avaliou subir mais a Selic, mas ainda vê convergência à meta em 2022 com um aperto de 1,5 ponto percentual. Busca entender também esse aumento da taxa básica de juros que aconteceu na semana passada, tá? Com redução da compra de títulos próxima, a Federal Reserve volta a atenção para a inflação. Lá nos Estados Unidos a situação é muito parecida com o que acontece aqui, claro, respeitando as devidas proporções. Mercados de açúcar e soja já abertos para você aqui no Notícias Agrícolas. Ações da China fecham em baixa com pressão econômica e novos casos de Covid-19. Falamos sobre isso no começo do nosso Bom Dia Agro. E para concluir, vamos aqui abrir a nossa agenda. Já aproveito para fazer uma correção do que eu disse na última segunda-feira, que nós teríamos os dados consolidados das exportações de outubro. Hoje saem esses dados, né? A SECEX emendou o feriado. Nós não, aí Carla Mendes ficou toda confusa. Aí, olha só. Então, hoje às 15 horas, a SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior, traz a atualização das nossas exportações, dados consolidados de outubro, tá? Às 16 horas, o USDA vai trazer o relatório de incubação de frangos. O DERAL, o IMEA, o IFAG e a FamaSul, a gente está falando de Paraná, Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul, atualizando seus dados sobre desenvolvimento de lavoura e trabalhos de campo nessa quarta-feira, relatórios fresquinhos, portanto, para você, tá? Principalmente soja e milho. Mercado financeiro, hoje vamos ter o IPC-FIP, às 8 horas já chegou
a ata da reunião do Comitê de Política Monetária do Copom, então já esses dados atualizados aqui para você. A variação de empregos privados não agrícolas dos Estados Unidos. Nós vamos ter também o fluxo cambial estrangeiro e a quarta quadra-semana para o IPCS, tá? Nos Estados Unidos, a gente vai olhar no mercado financeiro índice de compras de hipotecas, PMI dos serviços, pedidos de bens duráveis e algumas informações também sobre o mercado de combustíveis por lá, tá certo? Senhoras e senhores, 8 horas 55 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu vou concluir com uma notícia bem rapidinha aqui sobre o clima, tá? Segundo informações da Clima Tempo, nós temos aí previsto para essa quarta-feira, dia 3 de novembro, um tempo bastante instável em quase todo o Brasil e vários estados aí com alerta para chuva forte. Olha só o que diz a Clima Tempo. Há condições para pancadas de chuva e raios, principalmente na parte da tarde e da noite, na maior parte das áreas do sul, sudeste, centro-oeste, norte e nordeste do Brasil. No meio dessas chuvas, períodos com sol, tá? O que é muito importante aí para o desenvolvimento da nossa safra de verão, né? A chuva acontece a qualquer hora do dia no centro, sul e oeste do Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, no norte de Minas Gerais, no norte do Goiás, no Distrito Federal, no centro-norte de Mato Grosso e em Rondônia. Já, Virgínia Alves chega com informações quentíssimas para você aqui da meteorologia, depois de ter já falado com os especialistas, analisado os mapas, os radares e os satélites, tudo aquilo que está, inclusive, disponível para você por aqui também, tá certo? Eu vou concluir o Bom Dia Agro e vou te convidar a continuar conosco pelo YouTube e pelo noticiasagricolas.com.br para acompanhar a entrevista do Eduardo Vanin, que acontece nessa quarta-feira, agora na sequência, para a gente entender o comportamento da demanda da China por soja, tá certo? E os demais fatores que vão direcionar o mercado aí nessas próximas semanas. A gente fica por aqui com a nossa edição desta quarta do Bom Dia Agro, mas a gente volta a se encontrar amanhã às 8 horas aqui pelo nosso Notícias Agrícolas. Lembrando, não se esqueça, a nossa programação ela continua acontecendo ao longo de todo o dia para que vocês sejam os produtores e profissionais do agro mais bem informados do Brasil. Excelente quarta-feira. Até me faltou a voz. Excelente quarta-feira para você. Que seja uma excelente e produtiva volta de feriado. Até amanhã.